Texto de hoje, João, capítulo 2, comecinho do Evangelho de João. Eu acho até que eu já trouxe esse texto aqui em algum encontro do Garagem On, não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que eu já falei sobre ele aqui. Mas o momento em que nós vivemos, vale a pena relembrar. É um texto muito marcante e é um texto muito mal interpretado, principalmente dentro de um fundamentalismo, de um conservadorismo, porque Jesus ele passa dos limites aqui, Jesus arma um barraco, né? E isso pega muito mal para os evangélicos, né? Para nós evangélicos pega mal Jesus armando um barraco, né? Logo nós, pô, que conhecemos um Jesus branco, de olho verde, cabelos encaracolados, uma roupa branca de um tecido fino, onde Jesus quase que não anda pela terra, né? Ele quase que levita, e sempre uma luz do céu iluminando o caminho, e ele sempre fala com aquela voz que ecoa. E aí, de repente, chega Jesus nesse texto aqui, quebrando tudo. Isso aqui pega mal, né? Para a ética, para o moralismo evangélico. Então, aí a gente começa a passar um pano para o que Jesus está fazendo aqui. Mas vamos dar uma lida, vamos relembrar o que acontece. Depois eu trago alguns dados, alguns fatos, que vai nos ajudar muito a compreender esse texto. João capítulo 2, a partir do versículo 13, é o seguinte: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa trocando dinheiro. Trocando dinheiro. Então ele fez um chicote. Vou repetir para você que não conhecia essa face de Jesus, tá? Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Aos que vendiam pombas, muito específico, aos que vendiam pombas. Depois, talvez a gente entenda tudo isso. Versículo 17, né? Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Essa é uma passagem de Salmo, se eu não me engano. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso ou miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Quem é você para chegar quebrando tudo aqui? É basicamente isso que eles estão perguntando. Jesus respondeu: faz o seguinte, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser construído, para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas, versículo 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Até aqui. Acho que até aqui é o suficiente para a gente entender um pouco mais sobre esse texto. Eu quero tentar te ajudar a construir um pouco da cena na sua cabeça, trazendo elementos históricos, trazendo elementos do contexto judaico, até da religião judaica, para que você entenda melhor o que está acontecendo nesse texto, tá bom? Porque, assim, o que o fundamentalismo te ensinou a interpretar nesse texto, eu vou tentar adivinhar, né, na sua cabeça. Como eu sou evangélico desde criancinha, eu sei muito bem como é que os evangélicos pensam, né? Então, quando você vê um texto desse, ou você já ouviu uma pregação dessa, e você já ouviu uma pregação dessa, é sempre falando de vender coisa na igreja, né? O que também é muito complicado, porque, assim, ao mesmo tempo que nós temos esse texto, que mesmo mal interpretado seria o suficiente para quebrar o mercado gospel, por exemplo. Mas a gente vai dando cambalhota no texto até tudo ficar encaixadinho ali do jeito que a gente quer. Mas a má interpretação é sempre que não se pode vender coisa na igreja, né? Porque vender coisa na igreja é errado. Aí a irmã vende coxinha na igreja, alguém fala assim, olha, os vendilhões do templo. O outro está vendendo CD gospel na igreja.
e alguém já lança, olha, isso aqui não é lugar de venda. É basicamente isso que a gente tenta interpretar esse texto, mas é tão, nossa, é tão pequeno essa interpretação, com todo respeito, é tão burra, né? Porque não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu quero ajudar, né? Eu quero tentar, junto com vocês, interpretar melhor esse texto aqui. E aí vamos ver de novo o texto, vamos junto aqui agora, passando por algumas partes, e fazer algumas observações. Por exemplo, no versículo 13, diz que quando estava chegando a Páscoa judaica, né, ali no final de semana do feriadão da Páscoa, Jesus foi para Jerusalém, a capital. Cara, Jerusalém, na Páscoa, é mais ou menos a cidade de Aparecida no dia de Nossa Senhora da Aparecida. Só para você ter uma noção, tá? É o Rio de Janeiro, a Bahia no Carnaval, tá? Todo mundo vai para lá. Toda Israel, todo judeu, ou quase todo judeu, o cara fazia o que pudesse para que na Páscoa ele estivesse na capital. Então o negócio estava lotado. E um dos maiores motivos do judeu vir para a capital na Páscoa é fazer os sacrifícios, né? Muito judeu morava muito longe, né? E ele só tinha a oportunidade de ir até alguma sinagoga próximo da sua casa, da sua vila. Na Páscoa, ele guardava o dinheirinho, parcelava lá na Latran, voo, e vinha para a capital, porque ele queria fazer o sacrifício anual para remir os pecados dele, da sua família, aquela coisa toda. Então, assim, era o maior momento de maior movimentação no templo judaico, tá bom? Era a maior arrecadação de quem vendia, por exemplo, os itens dos sacrifícios, né? E eu também queria que você soubesse que existia pelo menos 5 tipos de oferta que acontecia naquela época. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque até é um negócio meio chato, mas só para você ter uma noção, tá? Tinha oferta de holocausto, que realmente coloca o animal sobre o sacrifício, faz o sacrifício, bota fogo, e aquela carne toda é consumida. Tinha oferta de manjares, né, que eram realmente coisas como grão, azeite, vinho. Tinha oferta de sacrifício pacífico, que não era necessariamente uma oferta para expiação de pecados, mas é uma pegada meia de adoração, né? Você faz apenas para receber uma paz do Senhor. Tinha a oferta pelo pecado mesmo, né? Quando você, eu estava meio estressado e, nossa, deixa eu ver que é um pecado clássico. Me masturbei, né? Pecado clássico do evangélico. Nossa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não devia ter feito isso. Vou sacrificar uma pomba para conseguir o perdão do Senhor. Então, tinha essa oferta que, digamos assim, era uma oferta menor sobre pecados específicos, tá? Era tal oferta pelo pecado e oferta pela culpa, né? Você cometeu um mal a alguém, roubou alguém, desviou o dinheiro de alguém, você fazia o sacrifício e tinha que ressarcir também o que você lesou daquela pessoa. Especificamente esse penúltimo que eu falei, a oferta pelo pecado, era muito lucrativo. Porque, cara, imagina você matando uma pomba por cada pecado que você comete. Fala para mim. Agora fala para mim quantas pombas não tinha morrido hoje. Não, fala a verdade para mim, quantas pombinhas já não tinha passado mal na sua mão só no dia de hoje. Então, especificamente, até este tipo de sacrifício era muito lucrativo para um sistema que estava montado, e eu vou te explicar melhor. Então, só para você ter uma noção como é que funcionava esse sistema de sacrifícios, holocausto, oferta naquela época, tá bom? Então, tinha pelo menos esses 5. Continuando o texto aqui. Aí, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados trocando dinheiro. Havia sido montado um esquema no templo, uma milícia, essa é a palavra certa, tá? Era montada uma milícia na capital para captação de dinheiro. Depois, se você der uma lida lá em Lucas, capítulo 3, você vai ver que o Lucas faz uma denúncia e o Lucas coloca
ele mostra como há uma ligação direta entre Anás e Caifás, que era um sumo sacerdote daquela época, e aqui já tem um erro grave, porque sumo sacerdote era para ser apenas um. Mas havia todo um esquema montado que Anás deixou para Caifás, então haviam dois sumos sacerdotes que eram da mesma família. Já havia uma corrupção no templo, e o Lucas, em Lucas capítulo 3, mostra como Anás e Caifás tinham uma ligação direta com os governadores, inclusive com o imperador romano. Então havia uma mutreta ali, olha isso, havia uma mutreta que ligava os principais nomes da política com os principais nomes da religião. Sei lá, tipo uma bancada evangélica, tá ligado? Uma bancada evangélica dentro do Congresso. Você pensa que isso é novo? Você pensa que pastor se envolvendo com político para arrancar dinheiro do povo, você acha que isso é novo? Não, isso já acontecia 2000 anos atrás. E estava acontecendo isso nesse exato momento. Era um faturamento para a corja religiosa e política. Era uma milícia montada. E como funcionava essa milícia? Fácil. O cara, especificamente esse quarto tipo de holocausto, de oferta que eu te expliquei, tinha a ver, assim, você matava o animal de acordo com sua posição social. Então, se você era um cara de grana, você é uma pessoa rica, você levava um boi. Se você era um pobre, igual a mim, você levava uma pombinha. E pode parecer fácil, não, a pomba você vai na praça ali, você pega 500 pombas. Mas não era assim, né? Porque pomba era um animal de grande valor naquela época, até porque servia para remissão dos pecados, dentro da tradição, tá? Então não era muito fácil o cara conseguir uma pombinha, uma ave, ou um pequeno animal para fazer isso. Não era muito fácil, ainda mais se o cara era pobre, se o cara era de Nazaré, por exemplo, da onde veio Jesus. Era muito difícil. Então o cara, de repente, ele passava dias juntando uma grana para conseguir comprar aquela pombinha daquele vendedor, e ele chega lá com a... Ou ele era um criador, ele já guardava a pombinha dele, ele já montava a arapuca dias antes, porque ele sabia que ele ia precisar da pombinha, então ele levava a própria pombinha. Chegava lá, quem dizia se aquela pombinha servia ou não era o sacerdote. Então o cara chegava com uma pombinha lá e ele falava, não, essa pombinha não serve, não, essa pombinha tá meia magra, tá meia vesga, tá meia manca, não serve. Faz o seguinte, larga essa pombinha, solta essa pombinha e compra a pombinha daquele cara ali, ó. Aquele cara tem a pombinha certa para o seu pecado. Ah, você masturbou ontem? Ah, essa pombinha não vai dar certo, não. Você se masturbou 3 vezes ontem, pô. Pombinha magra, essa aí não vai dar conta. Olha lá, a pombinha gorda daquele cidadão ali, ó. Compra aquela pombinha que o seu problema está resolvido. E aí é lógico que havia um esquema montado. O vendedor da pombinha já pagava uma propina para o sacerdote, que pagava uma propina para o político, para o governador. Era uma milícia montada dentro do templo. Imagina essa milícia na Páscoa. O quanto que os caras não faturavam. Então, quando Jesus entra, e é legal no começo do texto, se você ler um pouquinho antes, Jesus está lá, no texto diz que Jesus está em Caná da Galileia, onde ele faz o primeiro milagre, transformando água em vinho. Depois ele passa um tempo em outro lugar, que agora eu não me recordo. E aí, quando ele chega na Páscoa, ele fala, eu preciso ir para Jerusalém. Ele vai na hora certa, no lugar certo, que ele sabia que ele ia encontrar treta. E Jesus vai para Jerusalém na Páscoa, porque ele sabia do esquema que era montado naquele lugar. Versículo 15, então, ele faz um chicote de cordas. E esses dias eu achei interessante que eu fiz um post sobre essa passagem. Eu não me lembro agora o que eu disse, mas eu lembro que alguém falou que, pô, Jesus fez um chicote, mas o texto não está falando que ele bateu. Mas, tá, ele fez um chicote para quê, então? Para pendurar no pescoço dele? Ele fez um chicote para ficar rodando no ar, fazer barulhinho, para assustar? Você faz chicote para quê? Para que você usa o chicote, cara? Jesus fez chicote de corda dobrada, assim, e saiu dando nas costas desses caras, mano.
Jesus entra no templo com os discípulos dele, chutando mesa, dando chicotada, jogando pomba para cima, dinheiro para o chão. Eu imagino dando uns murros, porque assim, os caras também não ficaram, ai, Jesus, a treta, o pau comeu. Essa que é a verdade. Tome-lhe porrada e veio discípulo. E aqueles que já conheciam Jesus, mano, a treta formou dentro do templo. E tudo isso era Jesus lutando contra uma milícia armada que estava subjugando a classe trabalhadora. Jesus não estava preocupado com venda de CD gospel na igreja, tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Imagina aí uma igreja rica, onde os membros são ricos e ali tem venda de CD, venda de Jequiti, sei lá o que tem, deve ter essas coisas aí. Rinodê, deve ter já hoje em dia na igreja. Deus não está preocupado com isso. E sabe por que Deus não está preocupado com isso? Porque Deus não está nesses ambientes. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus não está no templo, Deus não está no mercado, Deus não está no lucro, Deus não está nesses lugares, cara. Deus não está no mercado gospel. Então, Deus não está preocupado com isso. Sabe com o que Deus está preocupado? E sabe o que fez Jesus ir até lá? Porque haviam pessoas inocentes tirando tudo o que tinha para comprar a porcaria da pombinha. Aí chegava lá, o sacerdote desgraçado falava que aquela pombinha não servia, para ele pegar o dinheiro que ele ia comer com a família durante os dias da Páscoa e comprar a pombinha certa, do miliciano certo. Tipo uma rachadinha, tá ligado? E aí Jesus falou, não, isso aí para mim é demais. Aí Jesus vai lá e faz tudo isso que você viu, chicotado e vira a mesa. Então Jesus não está preocupado com o mercado gospel. Jesus está preocupado com o pastor safado que fica extorquindo o pobre. A mulher, mãe solo, mãe de 7 filhos, que sustenta a família com Bolsa Família, vai até a igreja atrás de um consolo, vai até a igreja atrás de uma palavra de conforto, de carinho, de cuidado, e sai de lá com 10 reais a menos na bolsinha, porque o pastor fez a cabeça dela, dizendo que se ela desse esses 10 reais poderia virar 100 na mão dela. É com isso que Jesus está preocupado. Não é com o faturamento de X ou Y, a não ser que esse faturamento esteja sobre as costas das pessoas necessitadas. As pessoas que eram para ser cuidadas pela igreja é que está bancando a igreja, cara. As pessoas que vão na igreja, elas deveriam ser cuidadas pelo dinheiro que é colocado ali. Inclusive, se você ler em Atos capítulo 2, como a coisa funcionava, é exatamente assim. Quem tinha, dava, aí os apóstolos pegavam aquilo e repartiam para quem não tinha. Se existe uma forma de tratar dinheiro na igreja, é assim. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Ponto final. Esse lance de dar o dízimo para pagar o tempo, para pagar isso é conversa fiada, não faça isso. E Jesus quebrou tudo por causa disso. Então, a reflexão de hoje, pessoal, é dizer que existem alguns pontos que Jesus não tinha muita paciência. E se Jesus não tinha paciência, eu também não vou ter. E eu acho que se nós somos cristãos, nós também não podemos ter. Nós estamos nos assentando em mesas que Jesus já virou faz muito tempo. Nós estamos tentando dialogar com um certo tipo de pessoas que Jesus deu chicotada. Nós estamos tendo paciência com o circo montado que Jesus entrou quebrando tudo. Então, nós não devemos ter essa paciência se Jesus também não teve. E mais um único ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque eu sei que depois pode ficar uma dúvida, é o seguinte, no versículo 16, se eu estou aí no seu lugar, esse versículo tinha me chamado muita atenção. Inclusive, eu ia indagar a mim mesmo depois, porque é o seguinte, diz aqui, ó, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Caramba, eu vivo falando que templo, que igreja não é a casa de Deus. Aí Jesus vem e fala, pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Você fala, ah, tá aí, pastor Berlofa. Tudo que você está dizendo até então é uma mentira.
Porque está aí o templo, o próprio Jesus disse que o templo é a casa do Pai dele, ou seja, a casa de Deus. Está escrito aqui. Mas se a gente lê o finalzinho, a gente entende exatamente o que Jesus está falando. Jesus faz aquele lance de destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, e os caras ficam putaços, porque aquele templo demorou 46 anos para ser construído, e aí Jesus está falando que vai ser construído em 3 dias, e o versículo 21 explica tudo. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. O templo, a casa de Deus a qual Jesus se refere, não é o espaço físico, é o corpo, é a pessoa, é o ser humano, é a igreja. Não a igreja física, a igreja é pessoas. Quando Jesus vem e fala, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, ele não está preocupado com aquele espaço físico que já estava sendo dominado por uma milícia. Ele não está preocupado com uma construção que foi organizada e está sendo gerida por Anás e Caifás. Aquilo já está entregue a esses caras. Jesus está preocupado com as pessoas que estavam ali dentro, sendo enganadas, sendo exploradas. A casa de meu pai não é o templo. A casa de meu pai são as pessoas. E isso precisa ficar muito claro aqui para vocês. Onde há pessoas sendo enganadas, sendo extorquidas, onde há pessoas, onde há classe trabalhadora sendo esmagada, sendo enganadas por mercenários da fé, nesses ambientes Jesus entra com os 2 pés. Jesus entra com o chicote na mão. E ele chama a sua igreja a essa luta também. Não tenham paciência com esse tipo de coisa, porque Jesus não teve. Não tenham paciência para esse tipo de coisa, porque Jesus não teve. Não se assente em mesas que Jesus já virou. Não façam isso, porque Jesus também não fez.